as nossas mais cordiais saudações a quem possa vir a estar conosco, nos assistindo, nesse espaço que nós denominamos PSIS em Diálogos Impossíveis. Somos aqui em 3 pessoas. Doutora Francis Juliana, teremos a oportunidade de apresentar um por um, mas apenas de uma forma genérica. Doutora Francis Juliana Fontana é psicóloga, psicanalista e depois se apresentará. Dr. Mozart Silvino do Nascimento é médico psiquiatra. E eu, Dr. César Scaff, médico psiquiatra e psicanalista. Obrigado por estarem aqui. Da onde saiu, gente, Diálogos Impossíveis, né? A primeira ideia que nós tivemos foi que tudo o que é possível já foi dito. Quer dizer, já fizeram podcast e material das mídias com todo o material, com tudo que fosse do campo do possível. Então nós resolvemos nos dedicar a um campo um pouco inédito, que seria o campo do impossível, como rubrica, né? Então eu parto do pressuposto que todo o possível já foi falado, né? E porque acho que nós temos uma aspiração, temos uma ambição de que nesse canal nós tratássemos de diálogos que ninguém mais diz, coisas que as pessoas não habitualmente falam. Eu posso dar alguns exemplos e o farei se nós tivermos a oportunidade. Temos aqui uma psicanalista, um psiquiatra clínico e um híbrido, que sou eu. E aí já há uma primeira condição de impossibilidade. Como é que a psicanálise pode conversar com a psiquiatria? Como eu atuo nas duas dimensões, eu afirmo a vocês que só é possível tendo em vista que o diálogo é impossível, né? Então, tendo isso a priori, nós conseguimos alguma troca, né? Porque, gente, impossível não é irrealizável, não é a mesma coisa. O impossível não é irrealizável. E a clínica psi, né, dos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, por isso estou chamando assim os psi, né, a clínica psi, ela tem nela mesma uma dimensão de impossível. A nossa ambição não é, gente, transformar essa constatação em uma inspiração. Quer dizer, constatando que a nossa clínica tem pontos muito difíceis, outros pouco falados, né, nós queremos sair do campo dessa constatação e caminharmos para uma inspiração de conversas. Então, já que eu estou com a palavra, e acho que acabo sendo o mais velho, né? Não, o menos jovem. Vou começar me apresentando e logo passo a palavra para vocês. Pode ser assim? Claro, combinado. Claro. Uhum. Vamos lá. Eu sou, então, o Dr. César Scaff, sou médico pela Universidade Federal do Paraná na turma de 1991. Né? Me especializei em psiquiatria e em psiquiatria da infância e da adolescência. Andei por aí, por vários caminhos, porque também me graduei em psicologia e fiz uma formação em psicanálise lacaniana, que não terminou. Estou em formação, como as pessoas que são da área sabem, que a formação em psicanálise lacaniana nunca termina. Aliás, esse é um dos pontos do diálogo impossível, né? As pessoas gastam com suas análises pessoais, elas gastam com supervisão, elas gastam com cursos, tudo isso é falado pelo pessoal do possível, né? O que não é tão comentado você está conseguindo viver
da prática clínica, porque parece no primeiro momento que o psicanalista não tem conta, ou paga supermercado com desejo, né? Ou alguma coisa por aí. Esse é um exemplo de diálogo impossível, quando a gente coloca a pergunta do que você vive. Esse é um exemplo. Bom, eu estou em formação, pagando todas essas coisas, menos algumas. Eu já tive a oportunidade de concluir minha análise, e isso aconteceu em Paris, na França, numa época em que era menos provável você conseguir terminar a sua análise em algum outro lugar que não fosse aonde Lacan viveu. Era da minha geração isso, né? No entanto, um pouco diferente das pessoas que sempre se encaminham para a psicanálise, a maioria, eu jamais abandonei as neurociências e jamais abandonei o estudo da psiquiatria clínica. Então, nesse tempo de carreira, eu passei 10 anos trabalhando na década de 90, digamos, em hospitais psiquiátricos, 27 anos trabalhando no sistema penitenciário com diagnóstico, com exames de psicopatologia, né? E fui sempre atravessado por essa disciplina, a psicopatologia, que tenta responder o que as pessoas têm, se elas têm algo de algum sofrimento psíquico, qual é esse sofrimento, né? Todos esses anos de consultório me dediquei especialmente aos transtornos de humor, que são as depressões e as bipolaridades. E terminando agora com as coisas um pouco mais recentes, nesses últimos anos eu tenho me dedicado ao trabalho que eu desenvolvo também na cidade de São Paulo, porque trabalho aqui em Curitiba, e é um projeto de uma casa que talvez vocês vão ouvir falar, um projeto que se chama Casa Nina Przybishevsky, né? Essa casa fica na rua Dr. Favre 820 e ela é um instituto de diálogo entre neurociências, psicanálise e humanidades do Paraná. Talvez a gente consiga falar um pouco mais sobre a Casa Nina em outro momento. Bom, acho que já me estendi um pouco na apresentação e me vejo em condições de passar a palavra para minha amiga, doutora Frances, nesse trabalho de se apresentar também. Olá, obrigada, César, obrigada aí por dar início a esse nosso projeto, de estar aqui falando a respeito desses impossíveis, né? Então, vou me apresentar. Meu nome é Frances Juliana Fontana, eu sou psicóloga, formada pela PUC de Curitiba em 1996. E desde esse momento em que eu entro na graduação, eu já inicio também minha formação em psicanálise através da minha análise pessoal. Mas eu era muito iniciante, enfim, fez toda a minha formação, e o que eu tenho assim para dizer para vocês que no início da minha formação eu fui capturada eu diria, pela prática mais próxima aí da psiquiatria, né? Eu fiquei trabalhando no hospital psiquiátrico aqui de Curitiba durante 15 anos. Nesse hospital psiquiátrico eu fui coordenadora de estágio, coordenadora de grupo terapêutico, coordenadora da residência em psicologia. Também aí tive o prazer de estar junto de uma colega abrindo a clínica Dia nesse mesmo hospital. Então, essa prática próxima aí da psiquiatria também me fez estar aqui junto de vocês hoje. Também na minha formação, eu fiz alguns cursos, aí, algumas pós-graduações, já na psicanálise, filosofia, psicologia clínica, e estava nesse momento ainda muito ligada ao hospital psiquiátrico. Uma questão me inquietou, estando no hospital psiquiátrico, que era justamente o internamento assim, de pacientes um pouco mais delicados e a possibilidade de oferecer um trabalho, né, de psicanálise no consultório com esses pacientes. E isso me fez ir buscar um mestrado para poder entender um pouco mais o que seria o trabalho com psicóticos em consultório.
E, nesse momento inicial, né, do meu mestrado, então, eu tenho um livro que eu escrevi, até trouxe aqui para mostrar para vocês. É um livro que fala a respeito do trabalho teórico e clínico com os psicóticos. E esse livro, ele é muito voltado ao que a gente diz hoje da primeira clínica lacaniana. Depois desse meu mestrado, eu já em seguida me aproximei, então, da possibilidade de fazer um doutorado. Então, eu tenho doutorado também, que também aborda o tema aí das psicoses no segundo ensino lacaniano. Isso é um tema bem particular, assim, como eu me aproximei dessa segunda clínica lacaniana e por que eu caí nela, é uma questão interessante que a gente até pode conversar depois, que não foi por desejo, foi porque aconteceu, tombei, né? E aí lá parei. Mas, enfim, também fiz uma formação na clínica de Laborde, na França. Tive lá por 6 meses e, nesse tempo, também conheci mais de perto o que é um trabalho que a gente chama de uma psicoterapia institucional. Essa clínica de Laborde é uma clínica que oferece um atendimento a pacientes psicóticos graves, diferente de tudo que a gente vê numa instituição no Brasil. Bom, também nesse tempo coordenei grupos ligadas aí a escolas de psicanálise em Curitiba, coordenei grupos de investigação, núcleos a respeito do trabalho com as psicoses. Também fui professora de graduação na Unibrasil e na PUC. Confesso para vocês que a graduação não foi o meu terreno, não me sustentei. Porque eu acho que eu tenho um modo de funcionamento, César, eu gosto de iniciar e terminar, e muito rápido, e eu gosto de bastante conteúdo, de falar. E aquela prática da graduação, de dar um tema, e terminar na outra semana, e terminar no fim do bimestre, não funcionou. Sim. Então, por isso, e aí, né, saí da graduação e agora dou aula em pós-graduação. A pós-graduação me toca muito, tem tudo a ver com o meu estilo, assim, de dar aula. Então, a pós-graduação também me permite, agora no online principalmente, me permite estar em vários locais distintos. Então, tenho transitado, assim, em grupos, desde de Chapecó até Amapá, né? Então, é uma prática bem interessante. E, junto com isso, também fui convidada eu acho que agora não tenho certeza, acho que uns 6 anos atrás, a ser preceptora da residência de um hospital psiquiátrico aqui de Curitiba. Então, isso me aproximou mais do que eu já era inserida, né, nessa aproximação da psiquiatria, mas eu estava muito próxima da psiquiatria pela via ou pelo recorte da psicóloga, né, e da psicanalista. E ser a preceptora me fez ter um outro olhar, porque eu tinha aquilo que você falou, César, essa dicotomia que existe entre psicanálise e psiquiatria, né, e realmente é isso, mas a preceptoria me fez poder dar esse outro olhar, né? Qual que é a função da medicação no delírio, por exemplo, né? Que eu tinha uma concepção muito freudiana do delírio, né? Que o delírio é uma tentativa de cura. E aí, com a psiquiatria, eu abriu aí para uma outra possibilidade de entender que o delírio é de uma outra ordem, né? Então, eu acho que essa preceptoria me fez dar um giro no revisitar lugar. O teu conceito de delírio, do conceito freudiano, para um outro campo do saber, que é a psiquiatria, não é? O que é o delírio no entendimento psiquiátrico. Sim. Isso. E nesse tempo todo, nesses quase 30 anos, sempre tive consultório, né? A minha formação em psicanálise lacaniana também, como César. No consultório, a prática clínica, né, a supervisão,
a análise pessoal, que mantenho até hoje. Não tive ainda esse momento, César, que você já teve o prazer de encerrar aí a sua, mas eu ainda não. Então, continuo na minha análise, na minha formação. Enfim, acho que é um pouco disso e a gente pode até conversar. Conversaremos mais sobre isso, claro. Exato. Sem dúvida, sem dúvida. E passaria, então, a palavra para o nosso caríssimo amigo Dr. Mozart, que se apresenta. Então, uma satisfação imensa estar aqui com uma mesa tão seleta, né? Esses profissionais ilustres ao meu lado. Queria começar dizendo que foi muito boa a doutora Francis ter aceitado essa proposta, né, para a preceptoria, porque foi lá que eu a conheci. Embora não tivesse fazendo, não fosse a minha residência, eu estava fazendo um estágio no local e nos conhecemos e posteriormente me apresentou o Dr. César e aqui estamos, né? Então, foi muito bacana. Então, muito prazer, me chamo Dr. Mozart Nascimento, eu sou psiquiatra clínico, como o Dr. César me introduziu no início. E eu acho que não tem nada muito diferente da minha formação. Foi uma formação... me formei em medicina na Faculdade Pequeno Príncipe, fiz residência aqui em São José dos Pinhais, uma residência de psiquiatria bastante conhecida aqui na região, né? Muito bem estruturada. Mas eu acho que o que mais acaba chamando a atenção talvez tenha sido o trajeto que eu fiz para chegar até aqui, que eu acho que não foi tão ortodoxo quanto a minha formação. Então, a minha primeira faculdade que eu comecei, na verdade, foi Direito. Eu fiz isso porque eu gostava muito de filosofia, né? E amante de filosofia que sou, na verdade, não resisti ao Nietzsche, por exemplo, que dizia, né, torna-se o que tu és. Então, percebi que lá eu não estava sendo o que eu era. E nessa busca incessante para me encontrar, fiz outros cursos, fui oficial do Exército Brasileiro, e estava no 3º ano de Engenharia Civil quando entrei para medicina e daí, de fato, pude me encontrar na psiquiatria. Acreditei o curso todo que seria cirurgião, fiz muitas ligas acadêmicas, muitas cirurgias e, por fim, no final da faculdade, me encantei com a psiquiatria e, como dizia a minha preceptora de residência, doutora Cristina, eu fui seduzido pelo canto da sereia e aqui estou. Então, foi um percurso um pouquinho longo, mas hoje eu posso dizer que, felizmente, estou onde eu gostaria de estar e tenho uma satisfação imensa em fazer o que eu faço, que é a psiquiatria clínica, né? Atender no meu consultório da maneira como eu acredito que seja o melhor possível. E vem caminhando de uma maneira muito promissora, eu diria. Acho que, apesar de uma diferença geracional que nos separa, bem expressiva, eu estava tentando fazer as contas. Né, doutor? Estava tentando fazer as contas. Quantas gerações a doutora Francis é mais jovem que eu, mas na tua conta eu me perdi. Mas você vem numa formação muito sólida, não é, doutor Mozart? E conhecendo um pouco a tua prática em casos desafiadores, me parece que vejo eu, observando de fora, que se sai muito bem, muito atualizado, muito sagaz. Então, não vem sendo um percurso qualquer, não. Muito obrigado. Eu confesso que são justamente os mais desafiadores que mais me intrigam, que mais me motivam, e esse desafio constante é o que me levou para a psiquiatria. Então, essa ausência de uma metodologia aplicada assim, que pudesse ser aplicada exatamente igual a todos, sabe? Essa capacidade artesanal que é a psiquiatria, que acho que todas as psis, né, têm em comum, de fazer uma coisa, de não ter uma coisa engessada, de você poder encontrar, através da sua maneira, o melhor para o seu paciente. É isso que acabou me encantando. Sim. Sem dúvida. Talvez a gente possa conversar agora, todos devidamente apresentados, né? A gente deixa aí um pouco a vários pontos a bola rolando.
eu vou tomar a liberdade de provocar um pouquinho vocês no bom sentido, né? O seu percurso, né, Francis, você comentou sobre ele, o número de anos que você passa trabalhando numa instituição de psiquiatria, então com pacientes em regime de... Primeiro, num primeiro tempo, me lembro antes da fundação do Hospital Dia, em pacientes da clínica integral, ou seja, em regime integral de internação e, portanto, graves. Não é? Eu acho que isso te dá uma possibilidade de lidar na clínica com pacientes difíceis, porque você conheceu, teve ainda a possibilidade, hoje não se encontra tantos hospitais psiquiátricos ou clínicas, de conhecer o paciente grave internado em regime de... acho que isso te deu uma bagagem que você carrega para a vida, não? Eu não sei se estou enganado. Com certeza, César, com certeza. É uma história, né, em torno disso que faz com que a gente, né, no meu caso, que eu consiga estar até no consultório de um modo muito mais apaziguado com os casos mais delicados, né? Mas é um atravessamento. Eu lembro que quando eu iniciei nesse hospital psiquiátrico, eu fui fazer residência de psicologia. Sim. E na minha primeira supervisão, eu lembro que eu perguntei para o supervisor como é que eu conversaria com os psicóticos, né? E ele falou assim, pergunta que time que ele torce. Então, ali já tinha alguma coisa de como é que faz isso, né? Como é que se aproxima, como é que conversa. E um certo enigma, né? Do que, isso que o Dr. Mozart falou também, o que dá para proporcionar para esses sujeitos. Mas o interessante também, que eu sempre digo, César, é que como eles também nos escolhem, porque esses pacientes com essas demandas mais frágeis, sim, psiquismo mais delicado, eles me escolhiam, eles chegavam, se aproximavam, ficavam. Isso te acontece. Isso, você participa disso, né? Que sabe que me acontece. Isso te acontece. Realmente, pacientes do que hoje a gente chama da clínica do excesso, ou pacientes, enfim, de uma psicose não tão explícita, eles realmente te procuram, é verdade. E sou testemunha que você não recua, é verdade. E aí eu pergunto uma coisa para o jovem, mas não por isso menos ilustre, Dr. Mozart. O que você veio, como você foi parar, Mozart, num ambiente de inspiração psicanalítica? Porque o clássico dos nossos tempos de hoje é que a psiquiatria se aproxime de outras leituras, das quais eu particularmente torcedor dos diálogos impossíveis, não tenho nada contra, muito pelo contrário, não pude entrar no detalhe do meu currículo, mas fiz até curso de terapia cognitivo-comportamental para acabar comigo já, né? Dizendo isso para né, quebrar tudo. Como é que você foi parar num ambiente de inspiração psicanalítica quando todo mundo fala de terapia cognitivo-comportamental? Provavelmente fala todo mundo porque ela é ótima, eu deduzo isso, né? Mas aconteceu alguma coisa diferente com você. Então, realmente, doutor, é por acreditar em diálogos impossíveis mesmo, porque eu acredito que todas as artes, assim, filosofia e a psiquiatria, elas têm algo diferente a oferecer, né? Então, eu acho que cada parte deve ser explorado naquilo que melhor tem a oferecer, né? Então, nem tudo vai ser bom para tudo. Senão, só precisava de uma coisa no mundo, não precisaria de mais nada, né? Seria muito bom se tivesse uma coisa que servisse para absolutamente tudo. Então, por gostar muito de filosofia, eu acabei me aproximando bastante da psicanálise. Eu mesmo faço a minha análise pessoal há, acho que 2 anos, ou um pouco mais, um pouco menos. E gosto muito, estudo bastante esse assunto, mas também aplico, né, várias outras técnicas de TCC e DBT, né,
terapia dialética comportamental na clínica, sim, né? São desdobramentos da terapia cognitivo clássica. Porque eu acho que a psiquiatria moderna, ela pede por isso, né? Você ter o maior número possível de recursos para você suprir a demanda do paciente em todas as áreas da vida. E não só nos sintomas da doença, mas eu acho muito importante, isso é até uma coisa que eu carrego na minha clínica, que eu quero que o meu paciente seja feliz e completo na vida dele. Então, que ele não só ele seja livre dos sintomas, mas que ele possa se encontrar e ter uma vida normal, uma vida feliz, né? E para isso, quanto mais elementos eu puder agregar, melhor. É claro que o diálogo fica pelo menos impossível, mas ainda realizável, né? Quando você acha que também encontrou psicanalistas como a doutora Francis, né, que permitem porque acho que se a psicanálise em algum momento fica criticada por algumas construções teóricas, como a psiquiatria mais biológica, talvez tenha sido em função de própria responsabilidade dos psicanalistas. Sem sombra de dúvidas. Então, isso possibilita algumas coisas. Por outro lado, você diz uma coisa muito interessante. A psiquiatria também, ela tem os seus pequenos pecados, como todas as... Dizer a psiquiatria é muito amplo, né? Porque tem tantas psiquiatrias quanto psiquiatras. Mas eu me lembro... Eu estava envolvido num projeto de pesquisa sobre neuroimagem em São Paulo mais recentemente, um pouco antes da pandemia. E me chocou muito porque nós precisávamos fazer... Eu fiz mestrado nessa área de neuroimagem, terminei nos anos 2000, era muito inicial ainda as pesquisas com neuroimagem no Brasil. Em 98, quando a pesquisa do mestrado começou, 2000, quando ela foi defendida. E eu na verdade, fiz um estudo de neuroimagem com uma tomografia que se chama por emissão de fótons em depressões psicóticas. Então, é muito curioso, né, que talvez uma pessoa que, de certa forma, caminhou na leitura de Lacan, ao mesmo tempo faça um mestrado na interface da psiquiatria com radiologia, como foi meu caso, com medicina nuclear e psiquiatria. Mas um dia, na pesquisa, um pouco antes na pesquisa que a pandemia interrompeu, um psiquiatra estava aplicando algumas escalas que nós precisávamos aplicar um dia antes da ressonância de crânio, que seria feita no dia seguinte, para aferir a gravidade da depressão próximo de quando as imagens seriam adquiridas. E uma paciente chega na Universidade de São Paulo, esse fato que eu vou contar, ela chega e, tudo bem, o colega psiquiatra disse, porque eu fui ver por que as pacientes estavam faltando no dia do exame, elas não compareciam, no dia de adquirir a imagem, tudo se perdia com isso. O que está acontecendo na boca de entrada, no ambulatório, né? O que pode estar acontecendo? A paciente chega e me diz assim, bom dia, eu estou acompanhando o colega que estava fazendo a aplicação da escala. Ela diz, eu não estou tão bem, né? Eu perdi meu emprego. O colega está aqui só no papel para marcar o X da escala. Sim, isso deve ter sido muito difícil para você. Muito bem. De 0 a 5, quanto você diria que hoje está a sua ideação suicida? Então, eu disse, bom, é óbvio que ela não vai vir no exame no dia seguinte. Ela não vai vir... o que eu estou fazendo com essas pessoas? Ela começa, então... Também aconteceu com a psiquiatria um afastamento dos aspectos mais amplos do funcionamento do ser humano, né? Então, já que é para falar mal, eu parto da pressuposto falar mal de todo mundo, para não escolher, ninguém se sentir desprestigiado, né? Então, também isso aconteceu, o afastamento das questões de história de vida, das questões do sujeito na prática psiquiátrica. Você faz muito bem em resgatar isso. A psiquiatria não é uma neurologia do comportamento. Não, de forma alguma, né? E realmente, doutor, isso é notório, né? Quando o paciente ele consegue se conectar
com um profissional é que vai acontecer de fato a psiquiatria, né? E não a prescrição de balcão de farmácia. O que você tem? Para isso é bom esse. Para isso é bom esse. Não é disso que se trata a psiquiatria, né? Não é, não é disso que deveria se tratar. Então, eu acredito muito nisso e até por isso eu acabei me aprofundando nesses outros temas para poder trazer isso, né? Mas isso que o doutor falou me levando até uma questão engraçada. Eu acho que você, mais que ninguém, vai poder responder, doutor, já que transita entre os dois meios. Como teria sido a psicanálise de Freud e a de Lacan se já existisse ECT, ressonância magnética, né? Outros, os exames que nós temos acesso hoje em dia, marcadores biológicos. Veja, doutor Mozart, aí você vai, como é do seu perfil, vai no ponto nevrálgico, né? O advento da neuroimagem, vamos dizer, as ressonâncias de crânio com uma resolução espacial, como nós temos num aparelho no Hospital das Clínicas da USP, com 15 teslas Então, aqui nós usamos, para efeitos clínicos, nós acabamos usando aparelhos que têm 3,5, 4 teslas como possibilidade de dar qualidade para a imagem produzida. É muito diferente de um aparelho que tem 15 teslas de resolução. Acho que não dá para ter nem tatuagem nesse, né? Não dá para ter tatuagem porque nada metálico pode estar no corpo, e como a cor das tatuagens ocupa metal, você produziria uma queimadura no paciente se você o submetesse. E nós tínhamos uma dificuldade imensa na amostra de bipolares, porque a gente não encontrava pacientes bipolares não tatuados, né? A gente aprendeu isso na prática. Então, o advento da neuroimagem, eu estou falando da ressonância magnética, mas existe também espectroscopia de fótons, existe a tomografia de pósitrons, tem um conjunto de exames. Ela faz um divisor de água na psiquiatria, porque esses exames não são usados para efeito diagnóstico, eles são usados apenas como recurso de pesquisa. Mas a partir do momento que eu tinha registro imagético, radiológico, quer dizer, eu tinha uma foto, eu tinha o resultado da ressonância magnética. A prova do crime. De quando um esquizofrênico está tendo alucinações auditivas, eu tenho o córtex auditivo ativado. Então, efetivamente, ele está escutando aquelas vozes. Aí não era mais possível negar a participação do corpo enquanto organismo, porque o corpo também pode ser entendido em outros... Na outra língua, eu fico sempre pulando entre idiomas, né? Nesse corpo enquanto organismo, não era possível negar que havia uma participação cerebral. Então, faz um divisor de águas. Veja, Lacan, ele é muito claro. Ele diz que há um componente biológico no psiquismo que não interessa a ele. Ele não se interessa em desenvolver essa vertente. Isso está muito explícito num livro dele, que se chama Seminário 3, não tenho ele aqui, não sabia que a conversa ia para esse lado, e está lá a frase onde isso está dito por Lacan, né? Então, o componente biológico não me interessa, ele diz assim, né? Não que não haja, né? Então, você foi exatamente no ponto. Muitos psicanalistas que não entendem bem o que é neuroimagem, que inclusive muitos psiquiatras também não entendem, é bem específico, né? Vão dizer que são recursos imaginários. Esses exames são o que eles chamam de registros imaginários. Não tem nada a ver. Eles mostram, na verdade, um real do cérebro que nos interroga, né? Ainda com muito mistério, né? Nós sabemos muito mais sobre o funcionamento cerebral, mas ainda há muito por saber. Mas você precisa exatamente o ponto. O ponto da neuroimagem é aquela, não dá mais para forçar essa amizade, que não haja. Se foi possível recusar todos os avanços anteriores,
porque havia, né, alucinações produzidas por LSD. Ué, se o LSD produz alucinação, como é que a alucinação vai ser apenas um retorno para o real de algo que foi recusado no simbólico? É uma teoria desse psicanalista chamado Lacan. Então, mas como é que é esse retorno no real do que foi recusado no simbólico se uma substância química induz a experimentar? Então foram vários, mas a neuroimagem de fato é E por isso eu me dediquei a ela, justamente, porque me parecia totalmente desafiador e promissor, né? Para uma leitura não preconceituosa. Eu tento não ser preconceituoso. Sempre é uma tentativa, a gente sempre é um pouco preconceituoso em alguma coisa, mas eu tento estar aberto ao real do tamanho que ele tem, com a agudeza que ele detém, inclusive com uma parte dele que não tem texto, né? Que nós não conseguimos dizer, né? Acho que isso nos reúne. Eu sou apenas um modelo híbrido hoje está tão na moda, né? Essas diferenças de aporte energético. Eu sempre acreditei no funcionamento biológico de um corpo, na biologia do cérebro, mas ao mesmo tempo que o sujeito psicanalítico não cabe nesse modelo biológico do cérebro, né? Então, tem alguma coisa no humano, eu acredito isso, que excede o orgânico. Mas não é por isso que nós vamos desconsiderar, por causa dos avanços, não é por uma doutrina que a gente está debatendo aqui. É porque medicando e analisando, enfim, você aporta, você soma recursos que podem mudar um destino, uma vida, uma história. Perfeita colocação, doutor. Não tem como separar, né, o indivíduo do corpo. Quer dizer, o indivíduo vive ali, né? Se não for o corpo, pelo menos, se vamos supor que, né, vamos tomar uma teoria dicotômica aqui de corpo e espírito separado, mesmo que seja separado, o espírito vai habitar o corpo, então tanto faz, né? Se você acredita ter uma visão dicotômica ou orgânica, indiferentemente, você vai ter que levar em consideração aquele corpo. Mas acho que o doutor tocou um assunto muito sensível e acertou em cheio quando disse que se não fosse, talvez, no início, tivesse tido um contato com uma psicanalista que fosse tão aberta, assim, conseguisse dialogar, talvez eu tivesse tido muita dificuldade pelos preconceitos, né, em relação à psiquiatria e à contemporaneidade como um todo. Então, acho que foi muito importante o primeiro contato ter sido com a doutora Francis. Até dentro disso, doutora, queria perguntar como que começou esse diálogo, assim, porque uma coisa é trabalhar com, né, e outra é começar a entender e participar. Eu vou agregar uma provocação. Tá. Ou faço. A doutora Francis merece. Como você foi sacando, Francis, que a contribuição dos fármacos agregava na tua prática e não te tornava menos psicanalista? Porque bem no começo eu tinha que medicar meus pacientes escondido. Eu medicava escondido. Não falava para ninguém que eu também medicava, porque senão eu ia ser banido e não ia conseguir os títulos que eu tenho. Então, como você chegou nisso? Porque você faz um trabalho com diferentes profissionais de psiquiatria. Sim, esse que é o ponto. Acho que começou quando eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico, mas ainda eu trabalhava lá, mas eu passei 15 anos e eu não me aproximava muito da médica para ver a questão da medicação. Eu não me interessava muito. Eu era psicanalista e estava trabalhando no hospital psiquiátrico, porque, como diz o Dr. César, eu tinha que pagar as contas, ganhar a vida. Né? Então, porque no consultório, no início, não tem como, então lá que eu trabalhava. E é tão interessante, né? Tem coisas que marcam a gente na história da gente. Eu lembro que sempre chegava paciente com transtorno bipolar. E eu ficava muito inquieta.
Todo mundo tem transtorno bipolar, o que é esse tal de transtorno bipolar? E eu pensava assim, deve ser porque é mais fácil deles diagnosticar. Porque eles pegam aqui, eu pego aqui, tudo é transtorno bipolar, só pode ser isso. Porque eu não conseguia alcançar, porque eu estava, né, lá como psicanalista, falando de estruturas clínicas, psicose, neurose, perversão, enfim. Então, eu passei um tempo, mesmo dentro do hospital psiquiátrico, muito separada ainda. Mas também acho que se não tivesse algo aí, que eu não sei explicar bem, eu também não ficaria lá 15 anos. Então, eu acho que tinha aquilo que me atraía, mas eu também ainda não me autorizava a ceder por aquilo. E aí, depois que eu saí do hospital psiquiátrico, eu acho que assim, César, foi depois do doutorado. Eu posso te dizer, olha, mais pontualmente, que no mestrado eu ainda via isso muito dividido, tem parte do meu livro, se alguém for ler, que vai ver. Excelente livro. Mas que tem essa divisão, psiquiatria e psicanálise ainda. Então, no mestrado, no doutorado, que eu estava falando, no doutorado, eu tive que ir ler coisas que... eu fui ler o Antiédipo, que era uma crítica à psiquiatria. Desculpa, uma crítica à psicanálise. Né? Então, no doutorado, o meu orientador foi embora, eu fiquei sem orientador, aí me deram um orientador que a única intersecção que ele fazia com a psicanálise era através de um livro chamado Antiédipo, que é uma crítica à psicanálise. O meu doutorado foi em filosofia, então, né, eu fui ler esse livro e fiz a minha tese criticando alguns pontos da psicanálise. E eu acho que isso daí deu abertura para eu começar a entender um pouco mais a função do fármaco e que não excluía o outro. Porque dentro da psicanálise ortodoxa, eu escutei isso da minha formação, né? Não pode medicar, se você medicar, você vai deixar o paciente muito sedado, vai medicar angústia, né? Alcoolista, na minha formação, 1996, alcoolista, primeiro tem que resolver o conflito, aí depois que resolver o conflito, daí vai pensar em parar de beber. Bom, como eu sempre falo, até lá já estava morto de cirrose, né? Mas, enfim, foi assim que foi a minha formação. E a partir do momento que eu faço o doutorado e que eu leio o Antiédipo, ali algo se deu. Mas agora que eu escutei isso, eu percebi uma coisa que, te conhecendo um pouco nesses longos anos aí, eu não tinha notado. A tua leitura de Deleuze e Guattari permitiu você fazer uma torção na tua compreensão da clínica das psicoses, e isso se aplica, a gente sabe bem que a gente aprende a tratar não psicóticos com os psicóticos. Os psicóticos nos ensinam o tratamento dos não psicóticos, vou chamar assim, psicóticos e não psicóticos. Eu acho que sim, você tem razão. O encontro com o Antiédipo, mais além de uma tarefa do doutorado, foi um ponto de virada. Foi um ponto de caída, pouca gente quase. Estuda muito de caída, César. Quando eu li algumas coisas, assim, eu passei uma noite meio atônita, assim, e aí eu falei, nossa. E aí comecei, então, a também estudar, né, um pouco mais a respeito de medicação. Eu abri, não só para isso, mas para tudo que pode me ajudar na prática também. E aí, acho que também coincide com esse momento atual que você falou antes, que a gente está vivendo, que essa clínica do excesso, essas psicoses não desencadeadas, isso que a gente chama aqui é o declínio no nome do pai, no contemporâneo. Então, a psicanálise ortodoxa não se aplica mais a esses pacientes mais delicados. A esses que te procuram, claro. Exato. É uma questão de amostra, vamos dizer assim, de amostragem. De necessidade. Né? Então, foi isso. E eu comecei a entender que uma coisa não... Exatamente isso que você falou. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Não tinha nada a ver com a outra. Uma coisa era o sujeito que estava medicado, outra coisa, o sujeito ali comigo, mas uma coisa não intervém, não anula a outra. Aliás, permite em alguns momentos que algumas pessoas realmente estejam numa análise, quando está usando uma medicação. Sim, eu aprendi isso na prática, aprendi trabalhando, né?
como eu comentei, por um período eu medicava um pouco escondido e era muito interessante com vários colegas psicanalistas ortodoxos. Podem ficar tranquilos, jamais citarei nomes, não chegarei aí. Me encaminhando, tinham muitas vezes um discurso em relação à prática medicamentosa e outra coisa, ou nas suas famílias ou com seus pacientes. Então, só eu sei o que eu ouvia, só o telefone ali morreu também, o que eu ouvia nos encaminhamentos, né? E às vezes comparava com o que a pessoa estava falando por aí e dizia, puxa vida, mas tem uma dissonância, hein? E aprendi que uma premissa é não querer fazer com que as coisas coincidam. Uma coisa é o lacanismo, a psicanálise. Isso é um campo do saber. A outra coisa é a psiquiatria. Querer fazer pontos de coincidência, falamos a mesma língua, não, nós falamos duas línguas completamente diferentes que não se encontrarão. Por isso, eu volto ao nosso título, Diálogos Impossíveis. Porque é absolutamente... É como você tomar dois idiomas e dizer que não há diferenças entre eles. Eles realmente constituem dois idiomas, nesse caso, né? E, pessoalmente, olha que interessante o que eu posso dizer de uma experiência que tive de medicar, que tenho de medicar pacientes em análise. Hoje, não faço mais isso. Hoje, não medico pacientes em análise e vou comentar com vocês o que eu descobri. Todo mundo dizia que o psicanalista não podia medicar, aqueles que são de formação médica, porque isso atrapalharia a transferência do processo analítico. Nunca vivi problema transferencial por medicar pacientes em análise. Então, não bate essa... Eu verifiquei, é um modelo experimental, é uma coisa que aconteceu dentro das quatro paredes do meu consultório. O problema não é na transferência. O problema é que a gente medica mal quando a gente está medicando alguém que está em análise. Porque a gente está ouvindo, a gente direciona a escuta para todo um terreno da subjetividade. E eu preciso perguntar da prolactina, eu tenho que verificar um conjunto, se isso não pode ser uma manifestação viral, como contava eu um caso para o Dr. Mozart recente. Quer dizer... Eu não consigo ter atenção para as questões ditas assim com correção médicas, porque eu estou muito viciado na questão da escuta. Então, no final, não é a psiquiatria que atrapalhava a psicanálise, era o exercício da psicanálise que atrapalhava o meu exercício na psiquiatria, né? Porque são outras coisas que a gente precisa saber, uma outra anamnese, é um outro acompanhamento, outro follow-up, né? Então, isso eu posso partilhar porque, pelo menos, não estou dizendo que assim seja. Para mim, foi assim. Foi isso que eu vivi. Isso de se tratarem de dois idiomas é muito verdade, doutor. Mas eu acho muito importante que os dois consigam falar e conversar, né? Por mais que sejam dois assuntos diferentes, eles precisam interagir de uma forma que os dois saibam o que está acontecendo. De novo, você vai no ponto. Dr. Moça. Até pensando nisso, eu e a doutora fizemos um curso de psicofarmacologia pensando nessa dificuldade de psicólogo não entender o que está acontecendo e daí faz parte do nosso curso, a doutora fez questão de trazer os casos clínicos para explicar a ação das medicações durante o decorrer da análise, durante o decorrer do processo terapêutico. Valioso. Né? E para não ficar uma coisa assim, vagando, porque também não é do interesse, eu acredito, do psicólogo saber, a dose desse remédio é essa, pega na bula e vê, né? Não é isso a questão é o efeito prático, de fato, né? Eu acho que, então, eu acho bem importante saber o que está acontecendo dos dois lados, né? E tem vou chamar assim, a psicanálise tem seu borogodó. O que eu quero dizer é assim, acho que as diferentes teorias psicoterapêuticas, eu não incluo a psicanálise entre... não acho que a psicanálise seja uma linha da psicologia, a gente pode tratar disso em outro momento, mas todas elas aportam
leituras muito interessantes sobre o fenômeno humano, as diferentes leituras de psicoterapia, mas tem alguma coisa do humano, do habitar um corpo, que infelizmente eu preciso dizer, e por isso escolhi a psicanálise. Nada toca tal como faz a prática psicanalítica. Quando bem conduzida, se o analisante permite. Né? Então, a psicanálise tem algo de muito vivo. A psicanálise tem. Eu não sei se todos os psicanalistas. A psicanálise tem algo de muito vivo, mas nós somos convidados a sermos corpos muito vivos. É por isso que fazemos análise. Corpos muito cheios de eros, de vida, de pulsão de vida. Né? Então, mas a psicanálise aporta aí, tem alguns pontos de psicopatologia, do manejo que todos os médicos clínicos enfrentam, sem saber, fisioterapeutas. Eles tocam no corpo das pessoas e não têm noção do que é transferência, do que isso suscita. Eles fazem práticas de toque corporal sem terem a menor noção. E ninguém vai poder, nenhuma outra leitura vai aportar a potência do corpus teórico da psicanálise. Né? E a obra de Lacan é uma obra arrebatadora, impressionante. Acho que da mesma forma, doutor, que o senhor mencionou a psicanálise feita da forma correta, né? E também dá para dizer isso da psiquiatria, né? A psiquiatria é feita da forma correta. Mas então eu faço uma pergunta para vocês. A escolha do analista ou do psiquiatra muda a vida da pessoa? Meu Deus do céu. Quer dizer, com certeza. Porque então, assim, eu não chamo do psicanalista certo ou errado. Tem aquele que você escolheu. É você que escolhe. Essa escolha... Com mais ou menos informação, né? Essa escolha muda um destino, muda... Tem a potência, não sejamos arrogantes, né? Tem a potência de mudar um destino. Totalmente. Tem, doutor. com certeza. Nossa, com certeza. Eu falo da minha história, né? Das minhas análises, que já estou na terceira, mas enfim, estou aí, né? Muda o destino da pessoa. Não é nada incomum receber casos de outros colegas, né? O paciente já chega mexido, a gente fala, chega com umas prescrições gigantescas, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Até que ele fala, calma, vamos começar. É o trabalho de desprescrição, né? Você fala, assim, o que estava faltando para você é tirar a coisa daqui. Na psiquiatria, nós contamos apenas com o nosso olhar para o diagnóstico. É claro que, às vezes, há alguns exames que se pedem e tal, mas nós contamos com a nossa prática em psicopatologia, que é uma clínica do olhar. Então, eu preciso olhar e saber ter uma hipótese do que aquilo seja, né? E sim, nem todos os colegas desenvolvem tanta experiência nessa questão diagnóstica, né, em psiquiatria. E também concordo com a doutora Francis quando ela diz que a escolha do analista é determinante. Eu não poderia ter me desenvolvido enquanto analista e psiquiatra se a minha analista na França não tivesse dito, não há problema nenhum em você trabalhar como você trabalha. É você que define o teu estilo, é você que tem que isolar isso, e poderia perfeitamente ter tomado outra pessoa mais que me tolhesse. E eu não teria me podido fazer o percurso que tenho feito. Né? Então, acho que a escolha, sim, ela Então, cada um tem o psiquiatra e o psicanalista que merece, vai ver que é isso. Dá para concluir dessa forma. Sim. Aqui, não é nesse espaço, esperamos que Diálogos Impossíveis seja uma série que perdure enquanto modalidade. Temos, e vocês me ajudam então a falar sobre isso, a intenção de convidar colegas de outras especialidades médicas,
falando nas interfaces impossíveis com psi. Não é isso, gente? É essa a proposta. Convidar outras pessoas da área psi e de outras especialidades médicas para conversarmos sobre o impossível juntos aqui. Não é isso? A ideia é ter um olhar mais amplo, né, mais abrangente sobre o psiquismo humano e trazer saberes de outras áreas, né, para que a gente consiga fazer esse diálogo impossível de quem sabe áreas totalmente distintas, né, mas que nós consigamos trazer o que há de psi naquele assunto. Inclusive, no nosso próximo episódio, nós teremos uma ginecologista aqui, doutora Otávia Nascimento. Perfeito. Esperamos que seja uma primeira convidada de uma série, né? Talvez algumas vezes falemos apenas entre nós três, conversando, e outras vezes com convidados, você tem razão, das mais diferentes áreas do saber. Sabe o que eu acho? Eu acho que na área psi, a gente tem a vida toda um convite para alguma erudição. Quer dizer, a gente tem que saber um pouco do que está acontecendo, de leituras em filosofia, de biologia, de leituras do nosso mundo, enfim. Nós somos convidados, sim, para essa pluralidade. Hoje a psiquiatria já alcança hospitais gerais, vamos chamar assim, existe psiquiatria e residência de psiquiatria em hospitais como Sírio-Libanês, Einstein, enfim, grandes hospitais, para apenas citar exemplos, aonde a psiquiatria está totalmente em interlocução com outras especialidades médicas, coisas que, ao tempo da minha formação em psiquiatria, era impensável. Ninguém imaginaria que nós chegássemos nisso. Né? Mas estamos aqui com o desafio de conversarmos com as psicologias, com a medicina, com todas as limitações que o título já nos traz. O diálogo não será simples, mas ele poderá ser realizável. Né? Acho que só pegando um gancho, César, assim, acho que também a ideia é que seja provocativo, né? Sim. A gente vai estar aqui também falando assuntos. Acho que compartilhamos também essa característica. A gente é meio polêmico, para dizer o mínimo. Exatamente, acho que essa que é a ideia, né? Como você falou no início, para fazer... Tudo já foi gravado, tem nas mídias, tudo que tinha para falar já foi falado. Só não foi falado o impossível ainda. Não que a gente vá falar, a gente vai fazer uma tentativa, né? A gente tenta operar... Vamos fazer o possível e o impossível, né? Exatamente. O possível está garantido, todo mundo faz. Talvez a gente tenha um diferencial que nos reúne. A gente tenta um passo no campo do impossível. Já que o possível, por definição, todo mundo vai sempre fazer o possível, creio. Mas a gente tenta um passinho adiante, fazendo algum avanço no terreno do impossível, né? Eu acho que com isso nós podemos encerrar. Eu passo a palavra final para vocês, senão encerramos o episódio de hoje. Gostariam de deixar mais provocações? Então virá um episódio como a ginecologista obstetra, e convidamos quem está nos ouvindo a seguir conosco, nos prestigiando nos canais de mídia. Não é? Isso. Muito bem, perfeito. Então, foi uma satisfação imensa. Espero que gostem e espero que acompanhem a série que pretendemos seguir fazendo, né? Também agradeço estar aqui com vocês e vamos ver se a gente continua aí nesse Agradecemos caminho. essa possibilidade aqui e agradecemos as pessoas que nos escutam. Um grande abraço.